Rede Manchete, você em primeiro lugar. Em 1998, a Manchete já não estava muito bem das pernas. Sua programação registrava baixos índices de audiência, suas atrações estavam desgastadas. E as dívidas da emissora cresciam com o passar do tempo, na medida que os pagamentos não eram feitos. Para tentar se reerguer, a Manchete anunciou novidades em março. O Jornal da Manchete passou a ter 3 edições ao longo do dia. No Jornal da Manchete, você sempre sabe mais. No Jornal da Manchete, você sempre tem a mais completa cobertura política e econômica. Em março, você vai ter 3 edições do Jornal da Manchete. Além de nova vinheta, trilha sonora e cenário. Fim de semana prolongado, tumulto dobrado. A ginástica de uma família na hora de viajar para o feriadão. Este é o Jornal da Manchete, que tem a maior e melhor cobertura política e econômica e onde você sempre sabe mais. Outra novidade foi o programa vespertino, Mulher de Hoje, sob o comando de Claudete Troiano. E ainda hoje eu trouxe um chazinho para você. Será que dá para você tomar? Eu que fiz. Vou tomar um chá, então. Tem as suas vantagens, tá vendo? É chá do quê aqui? Chá de cor de rosinha. Frutas. Uma delícia. Experimenta para você ver. E uma Madalena Manchete Verdade. Mas se for galo contra galo, aí o negócio fica feio. Desde que recentemente foi aprovada a lei do deputado Sivuca, que autoriza as brigas de galo no estado do Rio de Janeiro, todo mundo resolveu botar a boca no mundo. O programa usava a mesma fórmula do Ratinho Livre, fenômeno de audiência da Record. Ficou caracterizado como extremamente popular, mostrando bons resultados. A Manchete estava disposta a entrar na guerra pela audiência com a Globo e o SBT nos domingos. E colocou no ar o Domingo Total, uma atração comandada por Otávio Mesquita. Olha, o programa de hoje, domingo, tá uma loucura. Pra você ter uma ideia, hoje, no programa da Virgínia, você vai ter surpresa, você vai poder ganhar muito presente. Virgínia Novick. Mas, você já sabe, né? Aqui hoje você vai descobrir como você agarra o seu namorado. Como que você agarra aí um gato pra formar aquela parceria pra não passar mais frio no inverno. É muito fácil. Além de Sérgio Malandro. Atenção, atenção. Olha só. Tá enchendo a piscina aí? Ah, que cabelo bonito, que cabelo bonito. As mudanças feitas na programação foram bem-sucedidas, mas a dívida continuava crescendo muito até superar o valor do patrimônio da emissora, agravando mais a crise. Em junho, a Manchete fez uma cobertura de ponta a ponta da Copa do Mundo, realizada na França, visando lucrar com o evento e superar as dificuldades. Mas a audiência foi muito baixa, chegando a atingir entre 0 e 1 ponto, inclusive em jogos da seleção brasileira. César Sampaio! Camisa número 5 na marca de 4 minutos! Primeiro tempo de jogo, César Sampaio. Juntando com o fracasso comercial, a emissora teve um grande prejuízo com a Copa. A final entre Brasil e França foi o último jogo de futebol transmitido pela Manchete. Uma das últimas grandes coberturas jornalísticas da Manchete foi a da morte do cantor Leandro, que foi vítima de um câncer raro. A emissora transmite o velório e o sepultamento. No dia 19 de julho, o programa Domingo Total sofreu seu duro golpe. Otávio Mesquita apresentava sua atração pela última vez e se despediu da Manchete rumo ao SBT. A Rede Manchete, esse logotipo que você está vendo, é uma grande emissora. A Rede Manchete é e sempre será uma grande emissora. Eu continuo no ar ainda, provavelmente em agosto, no SBT, e um beijo para todo mundo lá. E olha,
vocês vão ter que me engolir. Tchau, gente. Em agosto, a Manchete preparava sua nova novela, Brida. O folhetim, baseado no livro homônimo de Paulo Coelho, era a principal esperança da emissora para se salvar da crise ao priorizar os investimentos e deixar o resto da programação a ver navios. O diretor Walter Avancini apostou muito alto na audiência em reunião com os patrocinadores. Que você vai ver na Manchete em agosto. E o resultado? Brida se mostrou um grande fracasso. Em uma meta estipulada de 10 pontos de audiência, ficou entre 2 e 3 pontos, e chegou a no máximo 4. E causou um enorme rombo financeiro após os patrocinadores pularem fora do barco, afundando ainda mais a Rede Manchete. O Walter Avancini tentou de tudo para salvar a novela, realizando várias modificações, nada adiantou. Eu não gosto, me dá arrepios. E me faz lembrar de alguém que também me dá arrepios. Quem? Vocês conhecem. Quem é? É o assessor do seu pai, o Vargas. Chegamos ao mês de setembro, e junto com ele, mais gente saiu da Manchete. O apresentador Raul Gil deixou a emissora e voltou para Record. E a Márcia Peltier pediu demissão, deixando o comando do Jornal da Manchete. Em outubro, a Manchete perdia a afiliação da TV Vitória para a Record, ficando sem sinal no Espírito Santo. E a debandada continuava ao perder mais diretores. E mais tarde, o Grupo Bloch decidiu demitir quase 700 funcionários, cortou a produção de diversos programas e jornalísticos que deixaram a grade da Manchete. A crise fez com que a Manchete realizasse uma fraca cobertura das eleições, que era tradição na emissora. Pedro Jaque Capeller, presidente do Grupo Bloch, anunciou que a Rede Manchete estava à venda. A direção da emissora tentou negociar um acordo com os funcionários que estavam sem receber, para evitar uma greve. Mas a venda não poderia acontecer por conta de uma liminar conseguida pelo empresário Hamilton Lucas, após perder o controle da emissora em 93. Coube ao Jaquito tentar uma solução política para salvar a Manchete. É verdade. E olha aqui, Colinho. Mas antes da gente contar essa historinha, que tal um desenho? Ah, então vamos lá. A gente assiste o desenho e depois conta a história. A venda da Manchete seguia sendo barrada pelo litígio de Hamilton Lucas com a família Bloch. Segundo o empresário, a venda da emissora só poderia acontecer com o aval dele de acordo com o processo judicial. No meio de tudo isso, os salários dos funcionários seguiam atrasando, com os pagamentos de setembro não sendo depositados. Os salários de agosto só foram recebidos por quem ganhava menos de R$5.000. Realmente ficou muito bonito, Lustazinha. E o túmulo da minha mãe também ficou bem cuidado, bonito. Obrigada por tudo, Lustazinha. No dia 14 de outubro, por volta de 1.100 funcionários das 5 emissoras próprias da Rede Manchete iniciaram uma grande greve para protestar contra as demissões e o atraso dos salários. O elenco de Brida aderiu à greve e praticamente encerrou as gravações da novela. Os grevistas ameaçaram a interromper a transmissão da rede. E foi no dia 19 de outubro que a novela teve as gravações encerradas. 3 dias depois, o último capítulo foi exibido de forma improvisada, com a voz padrão da Manchete narrando o final. Ninguém pode fugir do seu destino. Todos os personagens caminharam na direção do seu. Brida compreendeu que durante séculos, desde os tempos da Irlanda, estava sendo preparada para enfrentar Vargas e sua poderosa energia negativa. O mal encarnado no feiticeiro precisava ser destruído para que ela se tornasse uma verdadeira bruxa, ajudando as pessoas e vivendo em paz. Brida e Vargas travam uma luta na casa de Lawrence. Quebra o punhal de Vargas e o feitiço vira contra o feiticeiro. Vargas, agonizando, ainda consegue forças para matar Lillian. Para completar sua missão, Brida precisa descobrir sua outra parte. Lawrence ou Mariano? A resposta definitiva viria no seu ritual de iniciação. Numa prece feita com as palavras da alma,
Brida consegue decifrar os sinais. Mariano e Lawrence são os dois, a sua outra parte. Mariano era a parte que libertaria Brida para o amor e que traria um novo sentido para a sua vida. Lawrence é a parte que ficaria com Brida definitivamente para toda a eternidade. No dia 26 de outubro, começava a reprise de Pantanal, novela de maior sucesso da Manchete. Em 2 semanas, o folhetim de Benedito Rui Barbosa atingiu o triplo da audiência de Brida, que fez a emissora aumentar os intervalos visando o lucro para pagar os salários atrasados. É o que eu sentia pela mãe. Tô falando de outro tipo de amor. É o que eu sinto por você. Em novembro, o Ministério das Comunicações indicou o Banco Pactual para tentar resolver a crise e tentar vender a emissora, além de uma trégua na justiça com Hamilton e Lucas, para que a venda aconteça. E na filial paulista da Manchete, novamente os funcionários paralisaram as atividades da emissora pelo não cumprimento do acordo que previa o pagamento dos salários atrasados. E a Eletropaulo suspendeu o fornecimento de energia elétrica da Manchete São Paulo durante a tarde. As contas do serviço não eram pagas desde 96. Os geradores foram acionados e o fornecimento foi restabelecido depois de comprovar o pagamento. Em dezembro, o Banco Pactual, na tentativa de reerguer a Manchete, definiu estratégias como a formação de uma produtora que cuidaria da programação e dos espaços publicitários, com a ideia da Manchete receber os lucros para amortizar as dívidas. O Grupo Bloch aprovou, mas ainda tinha que resolver o problema judicial com Hamilton Lucas. Parecia que as coisas iriam melhorar, vieram mais problemas. O impasse entre a direção da Manchete e o Banco Pactual. Pedro Jaque Capeleira exigiu que o Banco Pactual assumisse as dívidas da emissora, e o banco não aceitou. A notícia fez com que os funcionários convocassem uma assembleia no Rio de Janeiro. Em São Paulo, um grupo de 25 funcionários ocuparam a torre de transmissão e transmitiram cartazes escritos por eles pedindo ajuda. Depois disso, tiraram a Manchete do ar. A invasão terminou com intervenção de políticos. Tentaram fazer o mesmo no Rio, mas a polícia impediu. A Manchete quase teve a concessão cassada por ficar fora do ar. A cassação chegou a ser cogitada como uma solução para a crise. Em 48 horas, esperava-se que a Manchete teria seu futuro definido. Os funcionários grevistas ameaçaram tirar a Manchete do ar se até o dia 18 não tivesse nenhuma solução para o pagamento dos salários atrasados. Na sequência, a Manchete pagou parte dos salários atrasados, além dos atrasados para a Embratel, evitando a ampliação do corte de sinal que era cogitado. Por fim, o Grupo Bloch teve ganho de causa em um processo movido contra o empresário Hamilton Lucas por conta da venda da emissora em 92. O destino da Manchete seguia indefinido, pois o Grupo Bloch queria que o Banco Pactual assumisse as dívidas da emissora. E o banco preferia deixar esta responsabilidade para uma empresa que administraria a rede. Os sindicatos que representavam os funcionários da Manchete fecharam acordo com o Banco Pactual, que estava próximo de assumir o controle da emissora, na qual os funcionários receberiam um valor que não ultrapassasse 70% da média dos salários, sendo uma parte em dinheiro e outra em ações. A direção do Grupo Bloch pediu mais uma semana de prazo aos funcionários para concretizar a venda da Manchete. Ela insinuou que o banco não tinha cumprido parte dos acertos para o negócio em um documento, deixando os funcionários grevistas nada felizes. O Jornal da Manchete não entrou no ar no dia 22 de dezembro devido à greve do setor de jornalismo da emissora. E no dia seguinte, a Manchete ficou fora do ar por meia hora, e os funcionários prometeram repetir a ação caso os salários atrasados não fossem pagos. Mas o Pedro Jaque Capeler, o Jaquito, quis reivindicar uma indenização pela perda do controle da emissora, e foi rejeitado pelo Banco Pactual.
e os funcionários grevistas ameaçam a Manchete novamente com uma greve ainda maior. Com tudo isso, o Banco Pactual anunciou durante a Assembleia dos Funcionários que não está mais negociando um contrato para sanear e vender a Rede Manchete, pois os investidores interessados desistiram do negócio graças aos impasses do Grupo Bloch. E o destino da Manchete ficou nas mãos de Pimenta da Veiga, o ministro das Comunicações. No dia 4 de janeiro de 1999, Pedro Jaque Capelleira assinou um contrato com a produtora da Igreja Renascer, a Renascer Gospel Comunicação, se tornando uma parceira da Rede Manchete. Toda a programação foi arrendada, e a assinatura Bloch deixou de ser exibida no logotipo da Manchete, sendo substituída pela sigla da produtora da Renascer. Nova Manchete, tudo novo no verão 99. A Renascer ficou com a responsabilidade pela programação, produção, operacionalização e comercialização da emissora, sob o pagamento de 60 parcelas fixas de R$ 4,8 milhões por 15 anos. E a produtora passou a deter o controle da rede, além de prometer pagar em 90 dias os salários atrasados e as dívidas com o INSS e a Embratel. Era mais uma tentativa de salvar a Manchete. Mas por outro lado, Carlos Sigelman, sócio primo do Jaquito, o ministro das Comunicações Pimenta da Veiga e os representantes sindicais dos funcionários da Manchete, não apoiaram a parceria da entidade religiosa com o Grupo Bloch. O bispo Abud, o novo homem forte da Manchete, afirmou que a Renascer não iria assumir as dívidas da emissora, mas afirmou que o processo de reestruturação terminaria entre 6 e 8 meses, acreditando que a Manchete voltaria a brigar forte pela audiência. O Ministério das Comunicações deu um prazo para a Manchete comprovar que estava em dia com o INSS para renovar as 5 concessões da rede que estavam vencidas desde 96, até o dia 18 de maio. A Manchete confirmou a ausência na transmissão do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, para não contrariar os princípios da Igreja Renascer. A cobertura do carnaval era um símbolo da emissora dos Bloch. Cada enredo trazido aqui é uma cultura, uma informação. O que eu aprendi, graças a Deus, de estar dentro deste carnaval, com as pessoas brilhantes que eu vivi aqui dentro, de cultura extrema. Mas o bicho continuou pegando, com a revolta dos funcionários das emissoras da Manchete em São Paulo e Rio de Janeiro, que o fizeram partir em caravana para Brasília em busca de uma solução em reunião com o ministro das Comunicações para impedir a transferência da Manchete para a Igreja Renascer. Dadas as circunstâncias, Pimenta da Veiga prometeu encontrar uma solução o mais rápido possível. Ocorre a reunião entre os funcionários, sindicalistas e o ministro Pimenta da Veiga, que queria transferir a emissora para administradores que tenham capacidade para o negócio. E afirmou que o acordo com a Igreja Renascer era frágil e sem bases legais, pois as concessões estavam vencidas. Houve impasse em reunião dos líderes da Igreja Renascer com Pimenta da Veiga. Estevão Hernandes afirmou o compromisso de quitar as dívidas, mas o ministro queria tirar a entidade religiosa do controle da Manchete, pressionando o Grupo Bloch. A programação da emissora voltou a ser movimentada com os programas Mulher de Hoje, Jornal da Manchete e o Se Liga Brasil. Graças a alguns funcionários que voltaram ao trabalho, mas a greve continuava. Em fevereiro, a Renascer não pagou a primeira parcela do contrato firmado com o Grupo Bloch, e os funcionários acusaram a Renascer de transformar a sede da emissora em São Paulo num templo da igreja, desde realização de cultos até exorcismo. Estevão Hernandes alegou que essa constatação era absurda. E a direção do Grupo Bloch começou a demonstrar intenção em rever o contrato com a Igreja Renascer. O Jaquito notificou a Fundação Renascer que o acordo seria rompido se a primeira parcela não fosse paga em 72 horas. Dito e feito, Pedro Jaque Capelleira enviou um comunicado interno escrito anunciando aos funcionários a rescisão do contrato com a Renascer, por não honrar com os compromissos. A pressão do Ministério das Comunicações também colaborou para tal. Estevão Hernandes conseguiu uma liminar na justiça para retomar a posse da rede pela Igreja Renascer, e o Grupo Bloch, mais tarde conseguiu retomar o controle da emissora com outra liminar.
Após tudo isso, a Manchete voltou a estar em processo de venda. Em março, surgiu um novo nome para a compra da Manchete, Amilcar Idalevo, dono da TeleTV, e anunciou que até o dia 9 de abril, iria decidir se compraria a Manchete, quando iria rolar uma auditoria nas contas da emissora. Em abril, D'Alevo marcou uma reunião para buscar soluções para o pagamento dos salários atrasados. Chegou o dia da reunião, e os representantes dos funcionários da emissora aceitaram a proposta apresentada pelo empresário. E após se reunir com Jaquito, o ex-ministro das Comunicações Luiz Barros assumiu o papel de intermediador na venda da Manchete, que tinha outros interessados além de D'Alevo, que mais tarde foi apresentado oficialmente como novo comprador da rede, que propôs pagar os salários atrasados no prazo de 12 meses. Hamilton Lucas ataca novamente, e conseguiu uma liminar na justiça que impede a venda da rede Manchete, atrapalhando a TeleTV. Este impasse poderia provocar a cassação da Manchete se não fosse vendida até o dia 18 de maio, o prazo final estabelecido pelo Ministério das Comunicações. E após a auditoria, a dívida total da emissora foi estimada em R$620 milhões. O mês de maio entrou, e o momento decisivo da Manchete chegou. Amilcar Idalevo assinou um contrato para administrar 30% das dívidas da emissora, e a concessão dela. E a liminar de Hamilton Lucas na justiça que brigava pela posse da Manchete foi negada, e o recurso que impedia a venda da rede deixou de ter validade. O caminho estava livre para o Grupo Bloch e a TeleTV fecharem o negócio. No dia 8, foi iniciada uma longa reunião sobre a compra das 5 emissoras próprias da rede Manchete, faltando 10 dias para o prazo final. No dia seguinte, após uma longa reunião de D'Alevo com Pedro Jaque Capeller, foi anunciado que a rede Manchete foi vendida para a TeleTV por $608 milhões. O contrato da venda foi encaminhado ao ministro Pimenta da Veiga, e os funcionários foram comunicados sobre o negócio em assembleia. Rede Manchete, você em primeiro lugar. No dia 10 de maio, a Rede Manchete saiu do ar durante a noite, pois a transferência das concessões para o Grupo TeleTV estava sendo aprovada pelo Ministério das Comunicações, e a transação necessitava de um processo de aprovação no Congresso Nacional. Entre 10 e 15 de maio, a Manchete ficou boa parte do tempo fora do ar. No dia 14, o ministro Pimenta da Veiga assinou o decreto transferindo o controle acionário da rede Manchete para a TeleTV, e foi explicado que o grupo tinha condições financeiras para gerir a rede. As dívidas com a INSS foram renegociadas. Enquanto isso, a marca Manchete como assinatura Bloch continuava no ar. No dia 17 de maio, foi publicada no Diário Oficial da União a transferência da rede Manchete para a TeleTV, com as assinaturas do ministro Pimenta da Veiga e do presidente Fernando Henrique Cardoso, permitindo que Amilcar Idalevo adquira as concessões de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza, para explorar o serviço de radiodifusão de sons e imagens. Por outro lado, os funcionários continuavam exigindo que os salários atrasados fossem pagos. E no mesmo dia, durante a reprise de Pantanal, o nome e marca Manchete saíram do ar de vez. Era o fim definitivo da rede Manchete depois de quase 16 anos no ar, ficando apenas na história. E dali por diante, a agora extinta rede Manchete passou a ter um novo nome e marca. O nome é Rede TV. O nome foi revelado no ar, durante uma partida de tênis envolvendo o brasileiro Gustavo Kirten. O Jornal da Manchete passou a se chamar Primeira Edição. Estes são os destaques desta quarta-feira, 11 de agosto. É o que você vai ver agora no Primeira Edição. A emissora seguiu exibindo a reprise de Pantanal iniciada pela Manchete em 98, além dos animes durante a tarde.
Durante a crise, a Manchete tinha perdido quase todas as afiliadas, mas as que restaram continuaram com a nova emissora. E a fase de transição durou até o dia 15 de novembro de 1999, quando foi oficialmente inaugurada a Rede TV, que segue no ar até hoje.